Olá, eu sou a Mila Maia, CEO do Instituto Millennium. Estamos aqui de volta com mais um Millennium Talks. Hoje nós vamos falar sobre o nosso último paper, que é sobre voucher educacional, e o nome do paper é Um Plano Robin Hood para a Educação. Como melhorar a qualidade do ensino no Brasil sem aumentar o custo. Eu estou aqui com os três autores. Em primeiro lugar, muito obrigada por escreverem esse paper. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de falar de parte de educação. Então, o paper ficou muito bom. Eu gostaria de apresentar vocês primeiro. Esse é o Marcos. O Marcos ele é mestre em economia, especialista em gestão de assuntos públicos e jornalista. Foi colaborador da revista Super Interessante, da Gazeta do Povo, EBC, STF e ONU. É autor do livro Voucher na Educação, O Pobre e o Rico na Mesma Escola. Correta? Estamos com a Ana Maria também. Ela é mestre em educação, palestrante, escritora e consultora para políticas educacionais liberais. Presidente do Instituto Livre para Escolher e assessora de educação na Câmara dos Deputados. Isso. Leonardo, que é professor de economia, bacharel, mestre e doutor em economia pela USP, e também é bacharel em Ciências Sociais. Ele foi membro do Conselho de Administração do Livres e é membro do Conselho do Beneméritos. Isso, acertei o currículo de todo mundo? Certinho. Ótimo. Pessoal, então eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse paper. Eu li e achei muito interessante que vocês sugerem não só essa questão dos vouchers, como também a cobrança de mensalidade em universidades públicas. Eu vi pelos dados de vocês que na última década o Brasil ele triplicou os gastos públicos em educação. Contudo, a gente não viu uma melhora aí no que devia ser o principal ponto focal das educações voltadas para das políticas voltadas para a educação pública, que é a melhora do aluno. Então, não tivemos nenhuma melhora. A que vocês acham que se deve isso? Você, Marcos, por que você acha que estamos colocando aí dinheiro num país que já furou o teto de gasto? Não vou falar nenhuma vez, porque isso aí nem existe mais um teto. E mesmo assim a gente não consegue melhorar o aprendizado, a curva de aprendizado do aluno. Pois muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. De fato, a gente tem aumentado muito os recursos, né? Mas é fácil gastar, é fácil se incorporar. Se você estiver pensando no financiamento do sistema, é fácil você ter o recurso e ter poucos incentivos para, de fato, melhorar, né? Porque os professores vão ser sempre os mesmos, vão ganhar um pouco melhor, talvez esteja um pouco mais entusiasmado, talvez os futuros professores façam concursos mais disputados, mas no curto prazo, né? Quer dizer, é uma preocupação focada mais no sistema, você acaba não beneficiando o próprio aluno. As escolas precisam ter incentivos, né? E os incentivos, eles precisam... E a ideia de você mudar o padrão de financiamento, né? Em vez de ter um dinheiro garantido, um recurso garantido, você ter que disputar os alunos entre as escolas... Isso faz com que as escolas privadas acabam tendo mais condições de ter melhores resultados, porque elas estão sempre disputando os alunos, né? E o que não acontece... Gera competição, uma né? competição, exatamente. Porque o aluno, se ele não está satisfeito com um determinado professor, ou determinada estrutura numa escola, ele vai mudar. Se tiver opções, né? Quer dizer, a escola estatal, você não tem essa opção. Você tem que receber aquela educação dada pelo Estado para o aluno. Então, quer dizer, só aumentar o recurso certamente é insuficiente. E isso você demonstrou, né? 3 vezes mais, quer dizer, não houve um padrão tão grande isso nos últimos anos. E isso não se reverteu porque o sistema é o mesmo. Então, a gente tem que parar de financiar o sistema e financiar o aluno. E essa é um pouco a proposta que é uma proposta conhecida internacionalmente há muitos anos e que a gente está propondo de uma maneira muito concreta que poderia ser aplicada no Brasil também. Aqui no Brasil se diz que a grande dificuldade da qualidade de ensino diferente entre os estudantes, os alunos de famílias ricas e de famílias pobres, é que o aluno, filho de pais ricos, ele tem aí essa opção de mudar de escola. Então, se ele não está satisfeito com uma escola, ele para de pagar mensalidade e passa a pagar a mensalidade de outra escola. Essa ideia do voucher de vocês, então,
ela traz essa liberdade de escolha para o aluno, para que, se não estiver satisfeito numa escola, ele possa ir para outra. E como a gente mesmo falou, essa competição entre as escolas acaba gerando uma melhora no ensino. Mas como que funcionaria esse sistema de voucher de vocês? Acabaria com as escolas públicas? Ana Maria, você poderia responder isso para mim? Sim. Na maioria dos países em que os sistemas de vouchers já existem escolas públicas também. E se a gente pensar, por exemplo, em países de excelência educacional, como a Suécia, como a Estônia, a Holanda, principalmente, escolas públicas existem, né? Mas o que acontece é isso, é uma competição pelos recursos, não existe um monopólio do Estado sobre os recursos da educação. No Brasil tem essa perspectiva, essa visão, né, das pessoas de que os recursos públicos da educação pertencem à escola pública, né? Não se vê os recursos da educação como que pertencentes ao aluno. Então, sim, como eu estava falando, nos países de excelência educacional, mesmo na Finlândia, embora o percentual de escolas privadas seja muito pequeno, ainda assim, se aquele aluno preferir estudar em uma escola privada, ele pode ir. Há sempre uma competição. Na Holanda, eu diria não, os dados mostram que 70% dos estudantes do ensino primário já usam vouchers em escolas privadas e praticamente 100% dos estudantes do secundário já usam vouchers também. Então, muitas vezes as pessoas têm a impressão de que nesses países mais ricos não existe voucher, é tudo escola pública, mas mesmo as escolas públicas, elas têm incentivo, né? É o que Marcos estava falando. As escolas públicas também precisam ter incentivos para prover um bom serviço. E essa competição que é gerada pela possibilidade, pela liberdade do aluno de escolher uma ou outra escola, faz com que as escolas públicas também melhorem. Existem experimentos, estudos que mostram isso. Quando você tem um sistema de vouchers que se expande, as escolas públicas que estão naquela redondeza, elas tendem a melhorar também. Uhum. Então, o aluno que fica na escola pública, ele também é beneficiado pelo sistema de vouchers. Ainda que ele não vá para a escola privada usando um voucher, ele ficando na escola pública, perto de onde há outras opções de escolas privadas que recebem vouchers, ele também é beneficiado, não só em termos de resultados em exames, resultados acadêmicos, como também na questão de segurança dentro da escola, os próprios professores que trabalham lá, há um esforço concertado para que aquela escola sobreviva, né? Porque não existe uma garantia de que os recursos vão continuar indo para lá. O recurso vai onde o aluno for. Então, as escolas, respondendo a sua pergunta, as escolas públicas não só continuam existindo, como elas melhoram. Certo. Muito obrigada pela resposta. O Millennium ele já fez também um paper que foi sobre, em primeiro lugar, analisar a quantidade de dinheiro que se coloca numa escola pública em relação a outra. Então, uma escola que tem o dobro de recursos e qual o impacto disso, na verdade, como eu tinha dito, na curva de aprendizado do aluno. E o interessante é que se nota que nessa curva de aprendizado não muda, independente da quantidade de dinheiro que o governo se coloca ali para manter. E foi visto que um dos principais indicadores que ajudam no crescimento do aluno é a qualidade dos professores. Que muitas vezes temos problemas para fazer a avaliação desses professores em escola pública por causa dos sindicatos. Uma vez que em escola particular isso já é totalmente comum. Avaliar os professores, avaliar qual que é o valor agregado dos professores no crescimento do aluno, no aprendizado do aluno, enquanto já nas escolas públicas a gente não consegue fazer isso. Então, também com esse sistema, aconteceria não só a competição de qualidade de ensino das escolas públicas e particulares, principalmente pelo fato que os professores também estão competindo entre eles, né? Sim. Se o aluno ele pode escolher entre a escola agora particular, ele pode ter aí um ensino diferenciado com um professor que pode melhorar um pouco mais essa curva de ensino dele, né? E outra coisa
a gente viu agora sendo discutido sobre a questão de cobrar mensalidade em universidade pública. Fez um grande burburinho. Na opinião de vocês, isso é justo? Por que se fazer essa cobrança? O que isso poderia trazer de melhora para o ensino aí dentro das faculdades, tanto públicas, né, federais e estaduais do Brasil? O que você acha, Leonardo? Legal, Mila, obrigado pelo convite. Acho que a gente tentou enfrentar um desafio nesse paper que eu acho importante de ser enfrentado, que é como viabilizar na prática um projeto, né? Uhum. E aí, acho que a iniciativa de tentar buscar fontes de financiamento de um programa de vouchers na cobrança de mensalidade em universidades públicas é uma iniciativa bastante inovadora e que eu acho que vale a pena ser comentada, porque, enfim, acho que todo mundo sabe que a universidade, assim como qualquer outro serviço público, precisa ser financiada de alguma forma. Ela custa, né? Ela não é gratuita, jamais, né? E, em geral, a gente tem várias formas de se financiar universidades públicas pelo mundo. A gente financia universidades públicas, claro, através do recurso dos pagadores de impostos, através de parcerias com a iniciativa privada, através de programas de endowment, de doação de ex-aluno, e a gente financia universidades públicas em diversos países do mundo através de cobrança de mensalidades, em especial dos estudantes que pertencem a famílias de alta renda e, portanto, têm condição de contribuir. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente financia a universidade pública majoritariamente, quase que completamente por meio da arrecadação de impostos. E o Brasil é um país que, apesar de ser um país de renda média, ele tem uma carga tributária muito elevada. Isso é uma coisa importante de se falar, que às vezes o pessoal fala, não, o Brasil não tem uma carga tributária muito elevada, não. Compara o Brasil com um país rico. Bom, se você comparar o Brasil com um país rico, a gente tem uma carga tributária parecida com o país rico. Só que eles já são ricos, eles podem se dar o luxo de jogar um pouco mais de areia no seu sistema econômico, né? Os países de renda média, não. Quando a gente compara o Brasil com os países de renda média, a nossa carga tributária é muito alta. Como a nossa carga tributária é muito alta, a gente não consegue cobrar só imposto sobre a renda e o patrimônio. A gente tem que avançar sobre o consumo. Então, a gente cobra muito imposto sobre consumo no Brasil. E se a gente financia, portanto, o ensino superior no Brasil por meio da tributação, a gente vai estar financiando por meio da tributação sobre consumo. E qual é o problema disso? O problema disso é que, em geral, os mais pobres consomem uma parcela maior da sua renda. Então, quando a gente financia a universidade pública por meio da tributação, especificamente da tributação sobre consumo, a gente está fazendo com que as pessoas mais pobres contribuam proporcionalmente mais para financiar a universidade pública. Sim. E são essas as pessoas que estão mais presentes na universidade pública? Justamente não são elas, né? Então, acho que a universidade pública brasileira conseguiu avançar um pouco ao longo das últimas 2 décadas no sentido de trazer mais gente de baixa renda para a universidade, mas, enfim, ainda está muito distante de ser majoritária. E as pessoas mais pobres do país são aquelas que jamais vão passar nem na porta de uma universidade pública no Brasil. Até porque não tiveram acesso a uma educação básica de qualidade. Sim. Então, talvez essa iniciativa de buscar outras ferramentas, outros mecanismos para financiar a universidade pública no Brasil, como se faz nos principais sistemas de ensino superior do mundo, é bem-vinda nesse sentido, porque ajuda a gente a levantar um pouco mais de recurso e esse recurso pode ser aplicado para melhorar a educação básica e permitir que mais pessoas de baixa renda possam acessar a universidade no futuro, e aí a gente está encaminhando uma solução mais consistente para o problema, sabe, Mila? Então, nesse sentido, eu acho que é uma proposta bem-vinda e que acho que, no mínimo, merece ser discutida, né? Sim, com certeza. Eu também acho que tudo que a gente pode fazer para diminuir aí a presença do Estado em coisas que ele faz muito mal feito, a gente deve estudar outra possibilidade. E nos estudos de vocês também, eu vi que com essa proposta do voucher, conseguiria incluir mais alunos, na verdade, dentro do sistema ali de rede pública educacional. Como que funciona isso, Marcos? Qual seria o ganho, na verdade, de quantidade de alunos com essa mudança? Porque a proposta de vocês não é só uma proposta diferente, aplicar essa mudança de deixar o dinheiro na gestão do Estado para decidir onde que as crianças, né, onde que os estudantes devem ir, mas também incluir mais pessoas, mais alunos que estão fora dessa quantidade aí de opções do Estado, que são também muito ruins. Não, a ideia de a gente poder fazer mais com o mesmo, né, é aumentar a produtividade no sentido de fazer tanto a cobrança quanto o benefício de forma escalonada. Você não precisa cobrar de todo mundo e da mesma forma, e também não precisa oferecer
o valor para todo mundo da mesma forma. Então, a gente fez uma comparação dos custos da universidade em relação aos 5 quintos de renda, né? Dividiu a população que o IBGE faz em 5 rendas e calculou que poderia, por exemplo, você vê que a mensalidade média das universidades privadas, tudo isso são valores de 2018 que a gente usou para comparar, mas pode ser atualizado, né? Com uma inflação que não está tão baixa, mas que estava em torno de R$700, sendo que o gasto do governo na universidade pública é mais ou menos R$2.000, ou seja, bem maior, né? A gente poderia ser escalonada. Né? Os mais pobres continuariam sem pagar nada, porque a ideia não seria impedir que aqueles que conseguiram acessar sejam impedidos de fazer isso porque não tem recurso. Então, não pagaria nada, pagaria só 25% aqueles da classe D, digamos assim, 50% da classe C e 75% da classe B e 100% na classe A, sendo que não o valor total da mensalidade, só essa referência do que seria a universidade privada. Só com esse cálculo, né, os cálculos estão bem detalhados no paper, a gente poderia colocar 2.300.000 crianças no ensino básico, podendo escolher a escola onde elas vão estudar, o que seria um ganho. E também não precisa financiar 100% para todo mundo. Você financia 100% dos mais pobres, 75% porque a coparticipação é vantajosa também, porque os pais sabem que pagando um pouco eles podem cobrar mais, não é gratuito, né? Nada é gratuito, mas ao pagar diretamente cobra mais e a gente sabe, né? Todos os dados mostram como a participação dos pais melhora o desenvolvimento da criança na escola. Então, com isso a gente combina duas coisas que normalmente a gente coloca como antagônicas, que é a liberdade e a equidade. A gente quer que todo mundo acesse, né? Quer dizer, a escola tem que ser para todos e para todos com as mesmas possibilidades. Mas aumentar a equidade, se todo mundo ficar na escola pública, tudo bem. Mas a gente consegue combinar com a liberdade se a gente permite que todos possam escolher. A educação, os mais ricos escolhem metodologia, uns querem uma escola mais montessoriana, uns querem uma escola mais Piaget, tem várias pessoas, é um mundo aberto, mas só os ricos fazem essa opção, né? Quer dizer, ou às vezes é mais rígido, às vezes é mais liberal, assim, cada família tem a sua opção, e os mais pobres recebem um pacote pronto, daquele jeito, que não pode melhorar. Então, a gente trazer essa opção de liberdade para todo mundo, com o Estado ajudando a financiar diretamente aqueles que não podem fazer, então a gente consegue equilibrar esses dois conceitos que são muito importantes, né? Isso até faz puxar, né, o projeto que trouxe muita polêmica também, que está em tramitação, que é o projeto do homeschooling. E muita gente é contra, por acreditar justamente ter essa mentalidade de, nossa, como que uma família pobre vai fazer um homeschooling com a criança, sendo que nem o pai teve uma educação, muitas vezes os pais analfabetos, eles vão ensinar a criança, mas não entenderam que é nada mais do que mais uma possibilidade, então é uma possibilidade a mais que se daria também para os pais de escolha, que teria todas as regras também a ser seguida, não seria apenas uma questão de você dar opção para o pai deixar a criança largada dentro de casa, né? Então, juntando com essa parte de vouchers também, eu gostaria de saber assim, se vocês acreditam que esse é um projeto também, um homeschooling, que ele poderia ser feito junto com voucher. Como? Alguns países, eles utilizam esse sistema de homeschooling trazendo um professor, cada professor sendo um núcleo escolar. Então, ele teria ali a possibilidade de dar aula em casa e o voucher ser utilizado também para pagar. Daria para se juntar esses dois projetos? Acho que a Ana Maria é especialista. Todos os estados dos Estados Unidos permitem o homeschooling. E, assim, eu não gosto de chamar homeschooling nem educação domiciliar, porque dá uma falsa impressão de que se trata de uma modalidade restrita ao âmbito domiciliar. Então, normalmente, eu gosto de chamar de educação híbrida, porque dá para misturar escola e dá para não só escola, mas como o ambiente domiciliar, museus, parques, enfim. Eu acho que o homeschooling dá uma conotação que não é bem adequada.
Como eu estava falando, todos os estados americanos permitem a educação híbrida, né? Cada um com a sua legislação própria. E em muitos desses estados, eles já fazem essa forma híbrida. Então, eles têm, por exemplo, a opção de mandar a criança 2 ou 3 vezes por semana para a escola e nos outros dias ficar em casa. Então, as escolas já estão preparadas para isso, então elas entregam uma orientação para os pais, para o que eles fazerem em casa. Então, a criança passa 2 dias indo para a escola, aí pratica esporte, fica lá com professores diversos. Nos outros dias, fica em casa, focando em outras disciplinas. Essa é uma opção, né? E outros pais preferem fazer a educação híbrida, mas no controle só dos pais. E, em muitos estados, o que eles têm lá é um sistema que se chama poupança educacional personalizada. Cada estado tem um nome diferente. E o que isso significa? Além de vouchers, cada estudante recebe um percentual que chega, por exemplo, a 90% do que o Estado gasta com ele é depositado numa conta em nome do aluno. E com esse valor, esses recursos, as famílias podem acessar diversos produtos e serviços educacionais. Não só a mensalidade ou a anuidade da escola, que é o que o voucher garante. Então, uma das opções que os pais têm é, por exemplo, contratar um professor para dar aula em casa. Eles podem comprar currículos de educação híbrida, currículos desses online que existem disponíveis. Existem vários modelos, né, de currículos. Vários modelos. Então, o suporte. Então, esse, na minha opinião, é a maneira mais liberal de acessar a educação. Porque se você tem 2 filhos diferentes, com necessidades diferentes, você pode customizar a educação deles, você tem um cardápio, você pode gastar esse recurso para cada um. Ou com um homeschooling híbrido, né, a educação híbrida, metade do tempo na escola, metade em casa, ou você pode, um outro filho seu, não, esse outro filho meu, ele precisa ficar o dia todo na escola, esse outro aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Então, essa poupança educacional, inclusive, permite que os pais não gastem tudo, que guardem, economizem para pagar uma faculdade mais para frente, né? Existem os serviços e produtos que são autorizados, eles são registrados lá e cada família só compra aquilo ali, aí de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses há uma prestação de contas para mostrar, olha, o que a gente gastou foi realmente com os produtos e serviços autorizados, e aí isso é renovado. Enfim, então, em muitos estados americanos, isso já existe, de o Estado, com letra maiúscula, financiar a educação híbrida, sim, isso é possível. A gente ainda não está perto de você pensar que é financiar o estudante, não o sistema, exatamente. Aí você pode fazer muitas coisas. Exatamente, você flexibiliza. Com esse voucher, você poderia aplicar da forma... como eu disse, o importante é trazer a liberdade de escolha, né? E você, Leonardo, que viu esse projeto sendo tramitado, o projeto do homeschooling lá dentro do Congresso, você acha que daria para aplicar junto com essa questão dos vouchers? Como você vê essa questão? Eu acho que sim, Mila. Acho que a gente entende que o voucher ele tem um potencial muito mais transformador em termos de produzir melhora na qualidade do ensino, mas, sem dúvida nenhuma, a educação híbrida ou a educação domiciliar é um direito, e acho que nós, como liberais, temos a obrigação de defender a ampliação dos direitos da família de escolher qual que é a educação que ela considera. O projeto, né, tem muita crítica ao projeto de pessoas que não se atentaram às diversas ferramentas que estão presentes no projeto para garantir que essas crianças, de fato, não vão ser prejudicadas. Sim. Por, eventualmente, uma escolha determinada dos pais. Por exemplo, elas vão ter que participar de avaliações. Tanto avaliações do SAEB, né, participar da prova que o governo faz, quanto avaliações promovidas por uma escola que vai ter que intermediar esse processo para garantir que o estudante está, de fato, aprendendo, né? Então, eu acho que... Minha opinião em relação ao parecer é que ele ficou bastante equilibrado. O texto que a Câmara aprovou ficou bastante equilibrado, mas eu insisto, acho que o voucher tem um potencial muito mais transformador em termos de revolucionar o ensino no Brasil. Porque acho que todos nós já convivemos com inúmeras situações na vida de injustiça, e a gente sempre fica revoltado quando alguém faz uma coisa ruim e não tem consequência. Uhum. E eu acho que um dos problemas da educação
pública brasileira é o fato de que não há consequência. Se o sistema funciona ou não funciona, né? Se a escola é boa ou ruim, se o professor, se o aluno dele está aprendendo ou não está aprendendo, nada acontece, se sim ou se não. Né? Da mesma forma que ele não é premiado, caso o aluno dele aprenda mais, a escola não é premiada, ela também não é punida de forma alguma. É a tal da falta de incentivo. Não Exato, tem incentivo. Quando eu fui estudar economia, eu lembro que na primeira aula de introdução à economia, a gente aprende que os indivíduos respondem a incentivos. E o nosso sistema de educação pública ele é muito desprovido de bons incentivos. Acho que em vários setores, na gestão de pessoal também, mas na gestão do sistema como um todo. E o voucher, acho que ele coloca esse incentivo para as redes. Porque se ele não oferecer um ensino de qualidade, os pais vão mudar a criança para uma escola que o faça, né? E eu acho que estabelecer esses incentivos tem um potencial, como eu disse, transformador para a educação brasileira. Acho que o homeschooling ou a educação híbrida é um direito, nós como liberais devemos defendê-lo. Acho que dá para melhorar a educação de muita gente assim, mas o potencial é incomparavelmente maior quando a gente fala até porque a educação híbrida sempre vai ser para uma minoria, né? É uma coisa extremamente trabalhosa, né? As pessoas optam por praticar a educação híbrida. Não é uma coisa que às vezes as pessoas comparam. Já sabemos que não funciona porque na pandemia... Gente, pandemia, aquilo ali não foi opção de ninguém, não. As pessoas se viram presas em casa, as escolas fechadas. Então, não foi uma coisa assim... Não dá para comparar isso, que foi, de fato, desastroso, com a educação híbrida, quando ela é uma escolha, né? De uma família que se organiza, se estrutura para fazer isso, para educar seus filhos em casa de uma maneira focada ali neles, né? E até aproveitando, já que você citou esse fato da pandemia, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Foi desastroso, eu acho que essa é uma palavra. Além de desastroso, eu fico muito triste com o período que as escolas ficaram fechadas, principalmente as escolas públicas. Eu tenho certeza que foi uma perda para essas crianças que não vamos conseguir dar o que elas perderam, então realmente irreversível. Vocês acreditam que com essa metodologia de vouchers educacionais, isso não teria acontecido? As escolas passariam, principalmente com a opção de escolas e com essa competição que gera... A gente não teria ficado tanto tempo com escolas fechadas? Eu acho que quer dizer, as escolas privadas ficaram menos tempo, né? Menos então, tempo, é isso que ia acontecer. Quer dizer, mais gente ia poder ter mais elementos para poder negociar com cada escola ou escolher uma escola que optou por permanecer mais aberta ou fechada. A liberdade de escolha permite você, de fato, construir junto com né, o provedor de serviço ali o que é melhor para a sua individualidade, né? Quer dizer, como a Ana Maria bem colocou, assim, cada um é de um jeito, né? E a gente tem que possibilitar com que mais pessoas possam ter mais opções de coisas, né? O Léo colocou muito bem, não tem consequências se a pessoa não tem uma boa oferta, né, na escola, não tem consequência para quem fez a falta. Mas a vítima tem consequência, né? Ela é punida. Eu acho impressionante que todo o sistema público de ensino, ele não é focado no aluno. Ele é focado em tudo, nas escolas, ele é focado no sistema. E eu já escutei eu escutei já de várias pessoas que muitas vezes acabam acreditando nas informações que chegam nelas que o governo não dá dinheiro o suficiente para as escolas públicas. Por isso que tem escolas que é uma tristeza. Aluno não tem carteira, não tem banheiro, não tem material de ensino. E aqui no Brasil, como bem vocês colocaram no estudo, se gasta em torno de 6,2% do nosso PIB. E em comparação com o ensino, né? Em comparação com os países ricos da OCDE, esse gasto é 4,9%. Então, a gente gasta mais, é toda uma questão. A gente coleta muito tributo. Então, o trabalhador brasileiro, ele trabalha aí de 5 a 6 meses do ano somente para pagar tributo e se gasta mal esse tributo. Comparando com outros países, nós gastamos mais, mas a questão é que a gente gasta mal. A gente não sabe utilizar esse recurso da melhor forma possível dentro das escolas. E para finalizar também, eu gostaria de perguntar para vocês... Além da questão dos vouchers, o que vocês acham que falta aí na parte educacional
qual que seria o recado de vocês da agenda que a gente precisa para avançar na educação do país? Marcos. Pergunta ampla, né? Difícil, mas... As prioridades. As prioridades, né? Quer dizer, só um rápido comentário, a gente gasta muito porque a gente gasta muito no ensino superior. O Brasil é o que mais gasta de longe do que qualquer outro país do mundo em educação superior. Sim. Então, é um mau gasto geral porque é desequilibrado, né? Então, quer dizer, a proposta que a gente está trazendo que é fazer com que as pessoas... Por isso que se chama Robin Hood, né? Porque hoje é Robin Hood às avessas. O Léo explicou muito bem, quer dizer, os mais pobres financiam a educação dos mais ricos, daqueles poucos privilegiados que conseguem acessar o ensino público. Então, a gente fazer o plano Robin Hood inverte isso, faz com que a gente, pegando esse recurso da universidade pública, né, para poder investir na educação básica. Então, o principal, quer dizer, são o que a gente vem falando aqui, são os incentivos. É focar no aluno, focar nas possibilidades e confiar nas pessoas, confiar nos pais. A gente fala assim, não, quando fala o homeschooling não pode entrar porque os pais não sabem o que fazer com as crianças. Então, você ter esse olhar paternalista e na minha opinião, agressivo em relação aos pais, você não poder confiar de que as pessoas vão fazer o que é melhor para os seus filhos, é uma coisa que eu acho moralmente errada. É um disparate. É um disparate. Então, a gente tem que confiar. Então, a gente tem que trazer... a escola tem que ser parceira dos pais na construção do que é o melhor para os filhos, né? Com conhecimento técnico, né? Que os professores, certamente os professores são melhores do que os pais para ensinar, e isso tudo bem. Quer dizer, a gente fazer essa combinação. Então, a ideia de você ter os aliados dos pais com os professores, né? Com os sistemas, para a gente focar no aluno, é isso que a gente tem que mudar. Sair do foco dos professores, assim, a liberdade que os professores têm hoje na educação pública, dizer que não podem ser punidos em casos, e não podem ser nem premiados nem punidos, faz com que os professores possam ter uma liberdade excessiva, porque eles podem fazer o que eles querem e os alunos, nesse caso, são reféns. Se tiver sorte de ter um professor maravilhoso, tem sorte. Se não tiver... E alguns têm, né? Alguns têm. Muitos são. Mas muitos não são. E a gente vai criar uma loteria, né? Quer dizer, é isso que a gente não quer fazer. Então, a gente tem que trazer o protagonismo para as famílias e para os próprios alunos, para que eles sejam, né? Cada um seja decidir a sua própria vida. Eu acho que isso é o mais importante. Bom, já que estamos falando de professores, tem muita coisa que a gente precisa fazer em relação à educação, incentivos, com certeza. Mas, fora isso, uma das coisas que eu acho mais urgentes é a gente conseguir selecionar melhor os alunos que vão se preparar para ser professores. O Brasil seleciona dentre os piores alunos do ensino médio. São esses que vão estudar pedagogia nas universidades. Os países de excelência educacional, eles selecionam a partir dos 10% melhores, né? Então, enquanto a gente não mudar a carreira docente, mudar no sentido de torná-la mais atrativa, a gente precisa, para isso, uma reforma administrativa, né, que permita a criação de uma carreira atrativa, que vai conseguir fazer com que aqueles alunos bem preparados do ensino médio se sintam estimulados a ser um professor. Enquanto a gente não conseguir isso, a gente vai continuar selecionando dentre os piores. É a questão dos incentivos mesmo que o Léo falou, né? Quando a gente vê, há estudos sobre isso, são aqueles... a nota do Enem, média desses alunos que entram nos cursos de pedagogia, está na faixa dos 450, por aí, 450 pontos. Um cara, para entrar num curso razoavelmente competitivo, assim, de uma boa universidade, menos de 700 ele não entra. Então, é uma diferença muito grande. Os professores que chegam que são os recém-formados, muitos, e isso também tem dados sobre isso, cerca de, não dá 20% deles que são plenamente alfabetizados. Então, o que esperar, como esperar que um professor desse, por mais boa vontade que ele tenha, por mais, enfim, um talento inato, isso não é suficiente. A gente precisa de pessoas, de professores
intelectualmente, cognitivamente preparados. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver uma carreira atraente, que a gente consiga... O cara entra na escola, um bom aluno diz, não, eu quero ser professor, como é na Finlândia. Na Finlândia, ele seleciona. Para você conseguir entrar numa faculdade para ser professor, é um processo difícil. Eles analisam o currículo todo da escola, do ensino médio, daquele aluno, ele faz exames, ele apresenta um trabalho em que ele tem que... Mas não é um trabalho assim, marcar, não, ele tem que desenvolver respostas, enfim. Aí, isso tudo é para ele entrar na faculdade para ser professor. E aí, depois ele tem que fazer um mestrado. Aqui é o curso mais fácil de entrar, qualquer pessoa, qualquer semi-analfabeto, desculpa, mas qualquer semi-analfabeto entra na faculdade de pedagogia. Dessas pagas, qualquer um. Não tem como esse cara ser um bom professor, por mais que ele queira. Léo, o que você acha que são nossas prioridades no sistema educacional? Mila, é difícil, diante de tantos desafios, é difícil elencar o que é mais importante. Eu acho que essa questão que a Ana Maria colocou da formação docente é fundamental. Mas acho que, até para não ficar repetitivo, acho que eu cito a importância, e o professor Fernando Schuller ele tem uma frase muito legal, que ele fala que assim, a gente já percebeu que o Estado é ineficiente para tantas coisas, né? Para produzir energia, enfim, para administrar estrada, administrar hospital, né? Mas, por alguma razão, a gente acha que, não, a educação tem que ser estatal, né? A gente só vai conseguir alcançar... Então, acho que eu resumiria a mensagem, acho que a gente deve fazer um esforço de ser criativo, experimentar novos modelos e tentar tirar um pouco o estado da educação básica no Brasil, para que a gente consiga estabelecer incentivos melhores e para que a gente possa, de fato... Porque hoje o que acontece as famílias de alta renda, elas têm condição de pagar uma escola particular para os seus filhos, né? E as famílias de baixa renda, essas crianças estão reféns de uma escola pública ruim. E a gente precisa libertar essas crianças do ensino básico estatal brasileiro, oferecendo a essas famílias alternativas para que, de fato, elas tenham alguma oportunidade. Nós, como liberais, a gente acredita nisso, né? A gente acredita que as pessoas não são iguais, mas que elas devem, de fato, ter oportunidades mais parecidas, mais próximas, né? Entre si, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Então, acho que a minha mensagem é o esforço que a gente tem que fazer de tentar construir alternativas para que a gente possa ofertar educação pública, né, para famílias de baixa renda, que não necessariamente seja provida pelo Estado. Perfeita a colocação dos três. Gostei muito dessa conversa. Até, na verdade, gostaria de já fazer um convite, isso é bem inédito, para que a gente escreva outros papers sobre o tema, sobre educação. O Schiller, inclusive, é um dos convidados para escrever. Eu vou escrever um paper com ele também sobre parceria público-privada dentro da área educacional. Então, depois, gostaria mais da participação de vocês, que vocês estejam mais próximos aí do Instituto Milênio. Agradecer novamente pelo paper e pelo bate-papo. Que vocês sejam muito bem-vindos, agora que são especialistas aí da casa. E gostaria também de agradecer a você que está assistindo esse nosso podcast, que você coloque aí para seguir o nosso canal, fique de olho nos nossos próximos papers, nos nossos próximos vídeos e que aprenda sempre com especialistas e pessoas tão renomadas assim da área como esses autores. Muito obrigada!